Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Estão felizes hoje? Amém, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que cada um hoje acordou de uma forma diferente. Amém? Primeiro eu vou orar. Eu gostaria que você se colocasse de pé e apresentasse também para Deus o teu dia de hoje, como que ele foi e o que você espera dele ainda. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui na tua casa, reunidos, para ouvir a tua palavra. Já fomos ministrados, Senhor, pelo teu louvor. E eu creio que subiu como um cheiro agradável a ti, Senhor. E que tu me uses, Senhor, como um vaso, como um instrumento para trazer a tua palavra, para que ela seja ministrada, para que ela venha de encontro, Deus, às nossas necessidades. Eu te agradeço, Deus, porque hoje eu acordei com saúde. Cada um que está aqui acordou livre para fazer o que quis. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens nos livrado, tu tens nos perdoado, Deus, dos nossos pecados, da nossa indiferença para contigo. Que tu venha, Deus, nessa noite e acampe os teus anjos aqui nesse lugar, para maniatar daqui, Senhor, todo espírito de opressão, para tirar a atenção dos teus filhos. Que possa ser, Deus, algo que venha falar com o nosso interior. Eu te agradeço, meu Pai, e que os teus anjos estejam ao redor desse templo, guardando cada vida, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Diz assim para quem está do teu lado, quem tem alguém do lado aí. Jesus te ama, Neide. Amém. É uma palavra maravilhosa, né? Você disse com bastante ênfase, Jesus te ama? Amém. Agora, diz para a pessoa que está do teu lado assim. Ô Nelson, de novo essa roupa aí? Isso é jeito de levantar? Fala alguma coisa que vier no teu pensamento para a pessoa que está do teu lado. Glória a Deus. A nossa língua e a nossa boca é algo bem forte que fala com a gente no nosso dia a dia, não é, meus amados? E agora eu gostaria que você repetisse comigo assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Amém? Isso está lá em Salmos 119, capítulo 119, versículo 172. Meus amados, nessa noite, nós vamos falar um pouco da nossa língua, desse órgão tão pequenininho que está no nosso corpo, que faz parte do nosso corpo, mas que ele pode ser uma espada afiada, pode ser um veneno para o nosso companheiro, para os nossos familiares. Depende de como nós interpretamos esse membro tão pequenininho e que fala tanto na palavra. Em Provérbios 15, 4, por que eu disse para você dizer para quem está do teu lado, Jesus te ama? Porque Deus nos ensina que nós precisamos liberar palavras boas da nossa boca. E não palavras ruins ou palavras que vão ofender a pessoa que está do teu lado. Lá em Provérbios 15, 4, diz assim: uma língua saudável é árvore de vida. Depois, lá na frente, você vai entender o porquê. E quando nós criticamos
o nosso irmão, o nosso esposo, ou o próprio nosso filho, ou quem está no nosso trabalho. Quantas vezes nós chegamos e falamos uma palavra dura que não teria necessidade de falar? Quantas vezes? Quantas vezes nós magoamos essa pessoa? E lá em Provérbios 15, 4, na parte B, diz isso. Mas a perversidade nela, na língua, deprime o espírito. Deprime o espírito do nosso companheiro, da pessoa que está do nosso lado. Ou no seu trabalho. Quando você não tem uma forma de chegar e dizer com carinho de como que você gostaria que aquilo acontecesse. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, diz assim. Vamos ler do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tão pouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Amém, igreja? Quando a gente fala, de vez em quando, às vezes a gente se pergunta, né? Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca e uma língua? Porque está escrito que nós temos que ouvir mais do que falar. Quando nós falamos muito, nós podemos nos arrepender mais tarde. Ali em Tiago 1, 19 e 20 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, igreja? Por quê? Por que tardio em falar? Porque se você estiver ouvindo a voz de Deus, você vai fazer com que a vida do seu amigo, você vai colocar ela para cima. Você vai incentivar, vai animar. Amém, igreja? Na Bíblia, nós temos homens que também incentivavam, homens que agradavam o coração de Deus. Davi foi um desses. Ele se relacionava muito com Deus. Por quê? Porque ele escrevia salmos, ele cantava, ele adorava a Deus. Quando nós somos casados e acordamos de manhã, quantos aqui
que dizem uma palavra amorosa para sua esposa? Quantas esposas dizem uma palavra de carinho quando o marido chega em casa de noite cansado? O que nós fizemos? Nós já vamos lá e dizemos assim: ô Nelson, tem que arrumar o telhado, tem que arrumar a calha lá que estragou, é porque não sei o que já quebrou e eu preciso... O que nós vamos fazer com isso? Estressar ainda mais o nosso marido. Para quê? Para que de repente ele diga: cala a boca, mulher, eu não estou a fim de te escutar. Isso eu estou usando palavras assim, tranquilas, porque pode ser pior, né? Pode ser muito pior. E eu creio que muitos aqui já foram ministrados. Hoje nós estamos aqui, Jesus nos salvou. Jesus nos tirou dessa condição. Mas eu creio que muitas vezes ainda nós falhamos. Onde nós poderíamos falar de uma outra forma, nós ainda damos um jeito de estragar ainda mais. Por que eu falo isso? Porque geralmente, se você tem um negócio importante pela frente e que você está preocupado com aquilo ali, vem o teu marido, ou vem a tua esposa, ou vem o teu filho e lança uma palavra que não vai cair bem para ti. E diz assim, eu posso citar um exemplo. Quando nós cuidávamos dos casais, que a gente estava à frente. Uma vez teve um evento de casais, ia ter aqui na igreja. E naquela época, nós tínhamos um sócio na empresa. E a gente estava passando por apertos, por dificuldades. E esse pessoal veio para moer a gente, para humilhar. E essa sócia veio naquela sexta de manhã, tudo transcorrendo normal, nós cuidando do evento, as coisas acontecendo. E ela veio e disse para mim assim: ô Yara, porque o Nelson, ele é eu vou usar uma expressão, mas não foi bem assim, né? Porque ele é um bunda mole, porque ele não age, porque não sei o quê, porque ele não dá conta, porque não é assim que funciona. Se você não é uma pessoa sábia, o que eu ia fazer para estragar aquele momento aqui, onde nós iríamos estar falando da palavra de Deus? E não é só por estar falando da palavra de Deus, tem que ser no teu dia a dia. Amém? Ela veio e me encheu a cabeça com coisas ruins. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse um discernimento, o que eu ia fazer? Eu ia lá, eu ia detonar com o Nelson e ia dizer: ó, Nelson, ela falou tudo isso de ti. Como é que essa pessoa ia ficar para vir aqui, ou para vir e seguir em frente com o seu plano? Amém, igreja? E falando das pessoas dos livros, né? Salomão foi outro que relacionava bem com Deus. Salomão relacionava também bem com Deus. Escreveu Provérbios. Ele era um homem apaixonado. Escreveu Cantares de Salomão. Para quê? Para deixar para nós que da nossa boca pode sair coisa boa. Se você depende desse Deus que você conhece, você pode e consegue falar coisas que agradam o coração de Deus. Amém, igreja? Porque no nosso dia a dia nós somos detonados e talhados de coisas que não agradam o coração de Deus. Como o pastor Edgar falou aqui, daquele senhor que estava angustiado. Por quê? Porque ele não tinha Jesus. Você tem Jesus, nós temos Jesus. Nós podemos fazer a diferença dentro do nosso lar com os nossos filhos. Amém, igreja? Paulo foi outro homem abençoado.
escreveu muitas cartas, já deixando a receita para nós. E o que nós fizemos com essas receitas, com essas cartas? No nosso dia a dia, nós pensamos assim, por causa de um telefonema, já mandamos tudo para o espaço, né? Já mandamos tudo para o espaço, já falamos irritadamente com quem está do nosso lado e não vai nos levar a nada. Vai ser mal, vai fazer mal para nós mesmos. Porque você conhece a palavra. Como diz, né? Lá no Provérbios 15, a língua saudável é a árvore de vida. Você quer ser essa árvore de vida? Você se encaixa nessa situação? Você gostaria de ser essa árvore de vida que leva palavras boas? Amém? E tem um que esse foi perfeito para nós. Ele sabia como sentar com os discípulos, ele sabia como falar com amor e, ao mesmo tempo, ele tinha autoridade para dizer coisas que talvez doíam. Mas nós podemos procurar e achar em Jesus esse caminho de conseguirmos que da nossa boca saiam palavras de bênção, palavras que vão construir, que vão edificar a vida das pessoas. Amém? Depois nós tivemos também alguns que não tiveram tanta sorte, que não foram tão abençoados, mas que também são filhos de Deus. Nabal, que era um homem cheio de posses, mas como que ele tratava a sua esposa? Que era uma mulher linda, formosa, mas ele a tratava com dura serviço, com palavras ruins. Se dentro do teu lar hoje, tu ainda ages assim, pede para que Deus, para que Jesus te ajude a buscar na palavra, a buscar no teu dia a dia, a declarar. Começa a declarar. Quando você não consegue declarar para o teu companheiro que tu o amas, já é uma dificuldade. Eu e o Nelson, antes de conhecer Jesus, quando nós tínhamos a empresa aqui no 2 de setembro, e mesmo no nosso começo de casamento, meu marido, ele me abençoava com um monte de palavras maravilhosas, dizendo que eu era uma incompetente, que eu nunca dava conta de nada. Como que está o teu coração hoje? E a tua alma? Porque hoje, graças a Deus, nós somos convertidos. O Senhor nos separou, como falou a Grace antes. Mas e será que no nosso dia a dia, às vezes nós não deixamos uma fagulhinha para que isso cresça ainda dentro do nosso coração? Para que essa indiferença, para que essa língua maldita que foi colocada no nosso organismo para abençoar, e a gente ainda consegue distorcer a situação? Eu gostaria que você pensasse no teu interior, no teu passado. Nós não precisamos e não podemos viver do passado. Mas analisa. Se você fala uma palavra de amor para tua esposa, ou para o teu marido, ou se você é uma mulher que só cobra dele.
Só cobra. Meu bem, você já fez isso? Meu bem, você já pagou as contas? Meu bem, eu preciso de ti aqui para isso. Ou você tem condição, ou tentar dizer, meu bem, vem aqui, vamos descansar, vamos tomar um cafezinho. Amém? Glória a Deus. Tiago, o irmão de Jesus, onde nós abrimos a palavra, Tiago 3, ele também foi uma pessoa que, quando se converteu, ele viu quão importante era essas palavras que ele deixou aqui. Como ele era um crítico e um julgador. Se você é um crítico que julga, cuidado. Cuidado, porque isso não agrada o coração de Deus. E eu creio que nessa noite aqui, Deus está falando. Deus está falando. Porque às vezes nós achamos que nós estamos curados. Que tudo na nossa vida transcorre bem. E eu digo para mim também. Eu reconheço que eu digo pouco ainda para o meu marido, Nelson, eu te amo. Porque é algo difícil. Por quê? Porque lá atrás ficou, como eu falei, o nosso coração pode ter ainda guardado rancores, faíscas de algo que não foi curado. Então, que nessa noite o Senhor te agracie, que Ele traga sobre a tua vida entendimento, que essa palavra consiga ministrar o teu coração. Que você possa chegar em casa e ler o livro de Provérbios, o livro de Tiago, e pedir para Deus, Deus, me dá o discernimento, me ajuda, porque eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar para agradar o teu coração. E para agradar e fazer bem para mim também. Porque Deus vai liberar sobre a tua vida bênçãos e maravilhas sem medida. Amém? Tiago 1, 19 e 20, ele fala, tardio para falar e tardio para se irar. Então, não deixa que o inimigo coloque na tua mente que você não precisa melhorar, ou que você já trata bem a pessoa que está do seu lado. No teu trabalho, como é bom quando alguém chega e você diz um bom dia, como vai? Né? Ou como está o seu dia hoje? Meu, como você está linda! Ou como você está lindo? Nós precisamos disso, nós precisamos. Amém, igreja? Porque o nosso dia a dia e a nossa vida podem fazer com que a gente tenha mais coisas ruins do que boas. Se o teu filho liga para ti e diz, ó, pai, você está num assunto importante no teu trabalho, ou um amigo liga para ti e diz, ó, hoje eu preciso disso, disso, daquilo. Mãe, eu quero sair com as amigas, sempre vai vir numa hora inadequada. Para quê? Para ver o que tu vais falar, para ver o que vai sair da tua boca. Então, nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Lá em Provérbios 15, 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. Se você responder com dureza para o teu filho, lá na frente, ele vai se rebelar. Ele vai dizer, ah, é?
tu não me deu atenção. E não custava nada a gente ter dado uma resposta branda. E assim também é no nosso trabalho, nos nossos amigos, nos nossos parentes, nossos pais. Quantas vezes os nossos pais... Eu lembro que quando a Júlia ganhou o It's My Way, do nada, gente, do nada, estava tudo bem, nós estávamos contentes porque ela tinha ganho. Do nada, a minha mãe ligou, lembra? E soltou os cachorros em mim. Porque onde é que já se viu? Porque não levou o nosso sobrenome. E isso não pode, porque tira a mãe da lista de vocês, porque não precisa mais ligar para a mãe, porque vocês não me amam. Olha só, como que a pessoa pode trazer uma confusão e trazer para ti um peso desnecessário. Por quê? Porque largou da boca, não pensou, não teve prudência. E assim nós fizemos, principalmente com quem está do nosso ladinho. Isso é com 99% de certeza. Nós conseguimos abater o espírito da pessoa que está do nosso lado. Mas, pastora, nós já temos Jesus. Podemos melhorar? Pode ser diferente? Pode e deve. Ali em Tiago 2, fala, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. O que está falando ali? De nós termos equilíbrio. De nós termos equilíbrio. Né? Quando nós não tropeçamos, quando nós não deixamos sair da nossa boca algo grave, nós estamos tendo um equilíbrio em nós mesmos. O versículo 3, ele fala ali, né? Quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Freios. Qual que é esse freio na nossa língua? Não deixar sair da nossa boca as coisas ruins ou as coisas feias. Não deixar. Não deixar. Segurar dentro da nossa língua. Mas é difícil, né? É muito difícil. Mas se nós ficássemos quietos nessa hora, seria muito melhor. Nós estaríamos agradando ao coração de Deus. Eu vim pensando, né? Esse ano vai fazer 25 anos que nós estamos casados. E, uhul! E no começo, eu falava mais, bem mais. Eu me antecipava, inclusive, no falar. Né? Isso também não agrada o coração de Deus. Está lá em Provérbios também, né? Que aquele que se antecipa é uma pessoa de estultícia. É uma pessoa tola. Porque ela se antecipa, ela fala coisas que não precisa. Amém? No versículo 4, fala do leme. Leme é um negocinho bem pequeno. E ele segura um navio, algo pesado e forte. E a nossa boca, a nossa mente, nós conseguimos segurar a nossa língua, frear ela? Ou a gente já detona com o que está do nosso lado? Meus amados, para nós pode parecer que isso não faz a diferença. É tão pouquinho.
Mas no dia a dia, isso vai somando e vai fazendo com que nós tenhamos um coração triste, magoado e que infelizmente não está curado. Por quê? Porque nós somos maus. Nós somos maus. Então, por que não deixar Deus tomar a frente? Ele deixou a palavra dele para que cada um de nós possa ir lá, consultar e viver essa palavra. A maioria das vezes nós não conseguimos segurar a nossa língua. E mais uma coisa. Quando nós falamos tudo isso, isso significa o quê? Nós só vamos falar aquilo que está no nosso coração. Então nós pensamos que nós estamos falando coisas boas. Mas quando, na hora da ira, nós gritamos e falamos o que não queremos, é disso que o nosso coração está cheio. E é nisso que o Senhor quer consertar. Amém? Lá em Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então a nossa boca ainda fala do que o nosso coração está cheio. Que nessa noite o Espírito Santo ministre cada um de nós e que Ele vá na direção onde cada um precisa. Amém? Lá em Lucas 6,45 também fala: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. Amém, igreja? Então nós podemos tirar do nosso coração. Declara de Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, cada dia que eu acordo, eu quero conseguir falar algo de bom. Quando vem na tua mente algo negativo, pede para o Espírito Santo te ajudar a declarar coisas boas. No versículo 5 e 6, fala da língua, do fogo, do bosque, que nós podemos botar fogo num mato, num bosque. Olha só, o que a nossa língua pode fazer. E isso é o quê? Quando nós queremos ser fofoqueiros, quando nós achamos assim, aquela liderança lá, mas vocês não estão vendo o que eles estão fazendo? Que eles estão pegando dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro? Ou vocês não veem como a liderança falha? Isso é colocar fogo. No meio da tua família, tem um filho, de repente, que não é tão inteligente ou não consegue deslanchar na vida. Tu vai lá e critica a vida desse filho ou desse sobrinho, ou mesmo do teu marido ou da tua esposa. Em vez de nós pedirmos para Deus, Deus, me dá uma palavra de consolo, me dá uma palavra para eu conseguir erguer o ânimo do meu esposo
ou da minha esposa, ou do meu filho. Não. A língua consegue botar fogo naquilo ali e fazer uma devassa. Para fazer com quê? Com que tu te sintas um nada, que o teu espiritual não conta, porque agora eu estou acabado. Não, você não está acabado. Nós precisamos entender e discernir. E você já tem a palavra na tua mente e na tua vida. Usa dessa palavra e repreende isso sobre a tua vida. Amém, igreja? Repreende, diz, Senhor, eu repreendo. Eu te peço que tu me ajudes a encontrar uma palavra. Não sabes o que dizer? Diz, Jesus te ama. Glória a Deus, mesmo na dificuldade. Porque quanto mais nós falamos mal e pisamos em cima da pessoa que está do nosso lado, mais ela está sendo prejudicada. E você também. Nós mesmos. Também não conseguimos fluir naquilo que Deus tem e quer para nossas vidas. Amém? Versículos 7 e 8 de Tiago 3 ainda. Ali fala que as feras, os répteis, os peixes do mar, né? Tudo que tem no mar, todos esses são domáveis. E por que a nossa língua não é domável? O homem não consegue domar a língua. Por quê? Porque nós pensamos no nosso eu, e só eu sei, e só eu posso. Deixa o outro viver. Ajuda o outro a viver. Amém? Ajuda o outro. Incentiva. Incentiva. Porque o incentivo é algo que vai agradar o coração de Deus. E vai ser bênção sobre a tua vida também. Porque aqui no 9 e no 10 diz, como dizemos, coisas boas de Deus e para Deus, e também falamos mal e amaldiçoamos os homens, que são a semelhança de Deus. Não estamos agradando o coração de Deus, mas sim entristecendo Ele. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está te contemplando. Ele sabe o que vai no teu coração. E Ele quer que tu te agrades dele. Ele fala onde nós podemos ser bons e ruins. Lá no 11 ele fala. No 11 e no 12. Ele fala sobre isso. Que nós podemos ser bons e ruins. A figueira, ela não pode dar azeitonas. Então, por quê? Se nós declaramos, se nós escolhemos Jesus para nosso Senhor e Salvador, Ele foi o exemplo mais correto de todas essas coisas. Por que nós somos tão teimosos e ainda pecamos? Por quê? Porque pecamos, certo? Mas nós podemos fazer melhor a cada dia. Amém? Nós podemos fazer melhor a cada dia. Quando nós acordarmos, quando a gente acorda de manhã, ou quando durante essa semana você se lembrar dessa palavra, mas a pastora Yara falou tanto de língua, do que nós podemos abençoar e amaldiçoar.
eu gostaria que vocês gravassem 2 versículos. Eu achei meio forte até para nós, mas necessários para a nossa vida. Porque nós precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos. E o andar com Deus é nós morrermos para a nossa carne, morrermos para nós e querermos o caráter de Deus para nós. E no querermos o caráter de Deus está sabermos controlar a nossa língua, termos o equilíbrio dentro de nós. Se hoje aqui tem pessoas que não encontram ainda esse equilíbrio na sua vida, pede para Deus. Ele é o teu provedor, Ele vai te dar esse equilíbrio. E nós vamos conseguir arrancar do coração de Deus um sorriso muito lindo. E esses 2 versículos que eu separei e que eu acho que cada um de nós temos que pensar muito, muito mesmo. É lá em Mateus 12, o versículo 36 e 37, que diz assim: Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Vou ler mais uma vez. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, meus amados, a responsabilidade vai ser nossa. Nós vamos ser julgados também pela nossa forma de falar. Mas aí você vai dizer, ai pastora, mas então a forma que eu falei até aqui, não vou ser salva? Sim. Porque o arrependimento e o conserto, é isso que Deus quer na nossa vida. Que nós façamos esse conserto. E que nós pratiquemos no nosso dia a dia essa forma de nos relacionarmos com as pessoas. E principalmente com os nossos entes queridos, que para casal é um e o outro. Filhos, pai e mãe, que nós precisamos honrar. Amém, meus amados? E o 37 diz assim: Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, eu deixo aqui esses 2 versículos. Amém, igreja? Que você pense na hora que você vai criticar, que você pense na hora que você vai falar mal de um amigo, ou nem precisa ser de um amigo, das autoridades, da sua liderança, de quem está sobre a tua vida como autoridade, pode ser um patrão, o pai ou a mãe. Pensa que todos nós podemos fazer melhor. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé e apresentasse nessa noite a tua forma, o teu ser. Feche os teus olhos. Oh, Jesus. Pai, está aqui, Senhor, a tua palavra. Eu te agradeço e te louvo. Engrandeço o teu nome, Senhor, porque tu me escolheste, porque tu escolheu a minha família. Está aqui, Senhor, a tua igreja. Hoje, nós vimos que a nossa língua, um órgão tão pequeno, Pai, pode causar tanto mal, pode causar tanto dano na nossa alma e no nosso coração. Eu quero te pedir, Senhor, que cada vida que está aqui, representando o teu ser e o teu caráter,
nós estamos te representando, Pai. Que cada um de nós consiga ver e que cada um de nós, que a gente consiga pensar, Pai, em tudo isso e que a gente consiga declarar, Senhor, onde nós precisamos melhorar, que Tu coloque, Deus, que Tu apresente para nós cada momento, cada dificuldade, que a gente possa correr e pedir perdão, que nós tenhamos tempo, Senhor, de consertar contigo e também com as pessoas que estão ao nosso lado, com as vidas que estão ao nosso redor. Senhor, eu quero consertar, Pai, e eu creio que cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, nessa noite, também vai analisar e vai conseguir que Tu dê, Senhor, sabedoria, discernimento, para que cada um de nós consiga ver onde que errou e onde que precisa consertar. Para que cada um de nós, Senhor, possamos fluir de uma maneira que agrade o Teu coração, de uma maneira onde a gente possa ser livre de tanto espírito imundo, de tanta espada, de tanta flecha que o inimigo tenta lançar nas nossas almas e na nossa vida. Pai, muito obrigada, Jesus, porque Tu tens cuidado de cada um que está aqui. Eu Te agradeço e eu Te louvo. Em nome de Jesus. Amém?